Olá, doutor e doutora, sejam muito bem-vindos à aula 6, Tráfego Pago no Instagram. Agora que você já possui mais entendimento sobre o tráfego pago, é hora de conhecer como utilizar essa estratégia dentro do Instagram. É o que chamamos de Instagram Ads. Você se lembra daquelas postagens que aparecem no feed e nos stories do Instagram com a indicação patrocinado? E uma chamada para uma ação, a CTA, como saiba mais, clique aqui. Isso são anúncios veiculados no Instagram, uma das redes sociais mais acessadas pelos brasileiros. Muitas empresas já estão aproveitando dessa estratégia de tráfego pago para atrair clientes e aumentar as suas vendas. Os anúncios no Instagram aparecem para os usuários com base nos interesses e dados demográficos. A ideia é que eles sejam vinculados no meio das postagens, de maneira que eles não incomodem e sejam apresentados naturalmente para as pessoas. Provavelmente você me encontrou pelo tráfego pago. O tráfego pago no Instagram é uma estratégia de marketing digital que você pode aplicar no seu perfil do Instagram para atingir algum objetivo, no qual o Instagram chama de meta. Essas metas poderão ser atrair mais visitas ao seu perfil, consequentemente mais seguidores, ou mais acesso ao seu site, ou aumentar a interação por mensagens, nesse caso os directs, Mas antes de qualquer ação, é importante conhecer o perfil do seu público-alvo e a linguagem utilizada pela rede social. Já perceberam que quando você faz qualquer pesquisa no Instagram ou no Google, logo em seguida começa a aparecer vários patrocinados do mesmo assunto ou de assuntos semelhantes? Pois é, isso é o que chamamos de interesse. Olha esse exemplo. Se alguém busca por prótese de silicone, é porque algum grau de interesse essa pessoa tem, nem que seja uma curiosidade apenas. Com isso, o Instagram vai começar a mostrar vários patrocinados de clínicas de estética, de cirurgiões plásticos ou qualquer perfil que faça anúncios, que façam propagandas nesse estilo, nesse tipo de interesse. E aí, consequentemente, vai aparecer para você. A plataforma oferece a segmentação por faixa etária, gênero, localidade, entre outras. Então você pode utilizar a ferramenta Insights do próprio Instagram para conseguir essas informações do seu público e os períodos de maior atividade na rede social. Lembrando que você precisa ter uma conta comercial para realizar essas ações, ok? Para ter essas informações, você clica lá em painel profissional, depois total de seguidores e ali você encontrará essas informações. Você pode criar anúncios em vídeos, imagens e carrossel. E não existe uma regra do que dá mais resultado ou menos resultado. O que precisa ser feito é testar cada um e entender qual vai te trazer melhores resultados. Isso a gente chama de teste AB. Você pode verificar qual o melhor anúncio para o seu negócio, enviando uma versão A para um grupo e uma versão B para o outro grupo. Ou, por exemplo, ter 2 modelos diferentes de postagem para o mesmo grupo. São testes para entender o que vai funcionar para você e para o seu público. E como escolher qual conteúdo promover? Uma estratégia é você analisar o conteúdo que já teve uma boa performance no orgânico, ou seja, aquele post ou reels que tiveram um número alto de curtidas, de compartilhamento, sem você precisar pagar para aparecer. Então esse tem a tendência de ser um criativo melhor para promoção. Criativo é o termo que utilizamos no marketing, que significa a arte, seja ela um vídeo ou imagem que vai ser anunciado nas mídias, tá? Então, afinal, como criar um anúncio no Instagram? Você tem 2 formas de criar esse anúncio pelo Instagram. A primeira é através do próprio aplicativo ali do Instagram. Você vai acessar o perfil da sua conta comercial no Instagram, escolher o post ou reels que você deseja promover. Antes de você realizar esse anúncio, eu sugiro inclusive que você printe
esse post ou anote os números que ele teve no orgânico, tá? Esses dados você consegue ver lá em Insights, que fica abaixo da imagem do lado esquerdo. Os dados mais importantes para você, que você precisa focar ali, printar ou anotar, são compartilhamentos, visitas ao perfil, toques em links externos e começaram a seguir. Ah, Adriele, e as curtidas? Para você, isso não tem tanta importância. O que você quer é consultas e não viralizar e nem ser um influencer, tá? Então, agora que você já tem essas informações, volta lá na imagem que você escolheu e vai clicar em promover ou turbinar publicação. Esse botão fica abaixo da imagem, ao lado direito, tá? Em seguida, selecione qual a sua meta, que pode ser mais visitas ao perfil, se você quiser levar a pessoa para dentro do seu perfil e torná-la um seguidor, mais acessos ao site, que vai levar a pessoa para o seu site, caso você tenha, ou para mais mensagens, e aí você pode direcionar direto para o WhatsApp do seu consultório. Claro, a escolha dessas opções vai depender do seu objetivo. Depois que você definiu a meta, a gente vai definir o público-alvo, ou seja, quero que esse criativo apareça para quem? Tem a opção de deixar de forma automática, e aí o próprio Instagram vai definir esse público baseado nos seus seguidores, mas eu recomendo que você mesmo defina o público. E aí você pode ir na opção criar o seu. Você vai colocar o nome do público para você saber qual é. Por exemplo, se você for uma ginecologista, se você for uma ginecologista e estiver promovendo um criativo que fala sobre menopausa, então eu vou chamar esse público de menopausa. Aí você define em seguida onde essas pessoas estão e você pode colocar a sua cidade, por exemplo, na aba ali regional, tá? Se você estiver numa cidade muito grande, coloque por local, pois aí você vai dizer o raio que você quer alcançar. E aí depois os interesses, e essa é a parte mais importante aí da definição do público. Pense em coisas que atraia o seu perfil de público. Exemplo, se eu quero focar que essas consultas sejam particulares, eu vou colocar interesses como joias, ou posso colocar marcas Dior, Gucci, pois assim a tendência é que esse post seja entregue para pessoas com poder aquisitivo maior. Quanto mais interesses, melhor, ok? E aí, por último, a faixa etária e o gênero. Para esse exemplo que eu trouxe aqui, eu vou colocar mulher entre 45 e 55 anos e somente mulheres, né? Pronto, criei o meu público e agora eu vou definir o orçamento e a duração. Qual a dica aqui, tá? Não comece com valores altos, pois você não sabe se esse post vai atrair a atenção das pessoas ou se o público que você definiu é o melhor. Então, comece com valores menores para validação. Sugiro que você coloque aí R$20 por dia, 3 dias pelo menos, tá? 3 dias são suficientes para você entender os resultados. E aí é só você clicar em turbinar publicação. Agora, o ponto-chave. A sua secretária, ela precisa ter ciência que você está fazendo esse anúncio. Então, converse com ela. Por exemplo, vamos supor que sua secretária chama Maria. Maria, vai aparecer pessoas perguntando sobre menopausa, sobre consulta, pois eu estou fazendo ali um anúncio para esse público, tá? Vamos pensar numa mensagem de construção de valor para o meu trabalho, né? Falar aqui dos meus diferenciais, da minha experiência, dos exames que eu realizo durante essa consulta, porque aí a gente vai converter essas pessoas que estão chegando em pacientes. Vai deixar de ser ali pessoas interessadas e vão virar pacientes. Aqui na minha clínica eu vou além, tá? Eu peço para a secretária anotar quantas pessoas fizeram contato e dessas pessoas quantas marcaram. Então essa é uma informação que eu tenho diariamente e aí eu consigo saber durante os dias de anúncio se houve aumento da procura, se houve um aumento de marcação e aí eu consigo entender se aquele anúncio está valendo a pena, tá? Aí você vai acompanhando os resultados. No final desses 3 dias, você volta lá nos insights e comparam como que ficaram essas métricas. Compara o número de compartilhamento, de visita no perfil, toque em links externos e começaram a seguir. Não só isso, analise junto com a secretária se houve uma procura maior. Se os resultados tiverem sido satisfatórios, excelentes, você pode repetir todo esse processo, colocando um valor maior por dia e até mesmo uma duração maior, tá? Mas lembre-se,
no final de semana, pause o anúncio, tem essa opção lá, pois você não vai ter ninguém disponível para responder, não faz sentido ter um anúncio, você vai acabar jogando o dinheiro fora. E a outra forma é através da plataforma Facebook Business. Tanto o Instagram quanto o Facebook fazem parte do grupo Meta e podem ser gerenciados através dessa plataforma. Então, o primeiro passo é acessar sua conta de anúncio no Facebook. Em seguida, clicar em criar uma campanha. Antes de escolher a rede social em que o anúncio irá aparecer, você vai escolher ali os seus objetivos. O Facebook divide o que chamamos de anúncio em 3 partes. Campanha, onde você vai definir o orçamento, o objetivo e o leilão. Conjunto de anúncios, a segunda parte, onde você vai definir o posicionamento, o público-alvo, cronograma, otimização e pode ali redefinir, né, a questão do orçamento. E terceiro anúncio, que você define o que será exibido para os seus potenciais clientes, que seria um vídeo ou uma imagem. E aí você deve estar se perguntando, né, mas qual a diferença entre um e outro, eu fazer na plataforma ou fazer no Instagram? Quando é feito pela plataforma Facebook Business, você tem mais recursos, mais variáveis e mais chances de atingir o público certo, mas, consequentemente, é mais difícil. Logo, se você optar por essa plataforma, recomendo que você estude bastante antes para evitar que você tenha prejuízos com esse investimento, ok? E aí, novamente, eu venho lembrar sobre a diferença entre Google e Instagram. No Google, as pessoas já sabem o que precisa, já possuem a necessidade ou urgência, e no Instagram é apenas um desejo e as pessoas precisam ser convencidas. Então, por isso, não só a escolha do criativo é fundamental, mas todo o conteúdo que você oferece em seu perfil também é importante para a conversão desses contatos que estão chegando ali sem uma necessidade, tá? A gente ainda tem que transformar essa necessidade. Bom, agora que você já sabe os pontos-chave para promover um criativo, que tal iniciar os testes e me contar quais os resultados você conquistou? Aguardo boas notícias, ok? Te vejo na próxima aula.